Muito boa tarde, hoje é quinta-feira, dia 9 de maio, e você, o nosso convidado para acompanhar o Boletim Legislativo, sempre com muita informação sobre a Câmara e sobre São José dos Campos. Hoje você vai ficar por dentro dos projetos da pauta da sessão de logo mais e conhecer uma matéria já aprovada pelos vereadores que vai levar para a sala de aula o estudo sobre a Constituição Federal. Legal, né? Ainda vamos falar sobre o ramo dos games. Marco legal foi aprovado na Câmara. Vamos te explicar o que muda e mostrar que São José tem projetos na área. E ainda tem muito mais. E bom, hoje a partir das 4 horas da tarde tem sessão de Câmara com votação de projetos de lei. E como a gente já falou, quinta-feira aqui no jornal é dia de saber quais propostas devem ser apreciadas em plenário. Para isso a gente preparou uma reportagem com os principais projetos da pauta de votação. Confira! Entre os projetos da pauta da sessão desta quinta estão duas propostas que correm em rito urgente. Apresentadas pela Prefeitura, as matérias prevêem a doação de um terreno municipal para uso da Universidade Federal de São Paulo e a permissão para que a Sabesp utilize de uma área da Prefeitura para a execução dos serviços de saneamento. Já em rito ordinário, segue um projeto do vereador Marcão da Academia, que autoriza o município a criar um programa de cultivo de plantas citronela e croatalária, que poderiam ajudar como repelentes ao mosquito Aedes aegypti. Outro projeto, este com foco na inclusão, assinado por 8 vereadores, visa fornecer fones de ouvido anti-ruído para pessoas com transtorno do espectro autista. A proposta da vereadora Dulce Rita quer criar um programa para incentivar idosos no mercado de trabalho. Os vereadores ainda devem apreciar 2 projetos para a criação de datas comemorativas. O primeiro, assinado por 10 parlamentares, institui uma semana de conscientização sobre o luto parental. O segundo, apresentado por 20 vereadores, estabelece a criação do Dia Municipal e da Semana Municipal da Pesquisa Clínica. E o vereador Tomás Henrique tem 2 projetos na pauta. Uma das propostas autoriza a implementação de uma escola cívico-militar na rede municipal de ensino. A outra prevê sanções administrativas para pessoas flagradas usando drogas ilícitas nas ruas da cidade. Ainda está na pauta um projeto do vereador Fabião Zagueiro, que obriga a concessionária de energia da cidade a sinalizar um perímetro de segurança sobre fiação energizada em casos de catástrofe. E a proposta do vereador Marcão da Academia, que visa criar um circuito joseense de corridas de rua. Os vereadores ainda devem apreciar propostas para a denominação de ruas e áreas públicas e concessão de honrarias. A pauta completa você confere no nosso site, no ícone Pautas das Sessões. E pessoal, depois que um projeto é aprovado, ele segue para a sanção do prefeito e depois vira uma lei, na verdade. E para te mostrar as propostas que já passaram por esse processo e estão mudando o nosso dia a dia, a gente criou o quadro Agora é Lei. A cada semana te mostramos 2 novas leis em vigor aqui em São José. Dá só uma olhada. Agora é Lei. São José dos Campos ganhou um programa voltado para capacitar jovens que buscam o primeiro emprego. A iniciativa, chamada de Primeira Chance, é promovida pela Fundas por meio de cursos profissionalizantes e ações educativas que também orientam sobre empreendedorismo. Para os interessados, as inscrições são realizadas pelo portal Qualifica São José e ao todo são 40 vagas por ciclo. Entre os temas abordados no programa estão formação curricular, dinâmica de entrevistas, inovação e ferramentas de gestão. Agora é lei. Também no tema do mercado de trabalho, uma lei sancionada na cidade autorizou a Fundas a criar outro programa voltado para jovens, este chamado Agente Cidadão. O objetivo é inserir jovens entre 16 e 19 anos na carreira profissional, oferecendo oportunidades de emprego e bolsas auxílio. A proposta é garantir vagas nas áreas de recursos humanos, finanças, compras e comunicação. Com a lei, o município espera ampliar a experiência profissional desses jovens, alimentando as chances de uma contratação futura. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal. Aí é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa! Bom, e se tem uma questão que muitos brasileiros têm dificuldade é com o entendimento da nossa Constituição Federal.
mas é fundamental conhecer. Sabe por quê? Porque é nela que estão previstos todos os nossos direitos e também nossos deveres. E para aproximar desde cedo a nossa população para esse tema tão importante, a Câmara aprovou um projeto de lei do vereador Rogério da Cazem, que institui o estudo da Constituição nas escolas de ensino públicas aqui da cidade. O projeto tem o nome de Constituição em Miúdos e é um material didático para que estudantes aprendam de uma forma leve e divertida. O tema da aula de hoje foi complexo. Essa turma do primeiro ano do ensino médio aprendeu sobre a teoria de um crime. Foi a primeira vez que o Enzo teve contato com o direito penal. Os precedentes que tem que ter para o crime ser categorizado assim. Aí ela deu pra gente uma folha com alguns casos ficcionais assim, e a gente teve que procurar no Código Penal o que a gente achava que se encaixava ali no caso. Nessa escola particular, essa é uma das matérias eletivas que os alunos podem aprender no contraturno escolar. Entender as leis e a Constituição Federal dessa forma encantou a Sofia, que já pensa em ser advogada. O conteúdo aprendido aqui deixou a jovem surpresa. Quando um homem mata uma mulher, feminicídio por ciúmes, que até ano passado eles eram absolvidos por argumento de que eles estavam defendendo a honra deles. Eu fiquei chocada, não sabia, né? Tudo isso faz parte do aprendizado a respeito da Constituição. A Mel dá aulas de fundamentos do direito para os jovens e conta que muitas vezes essa é a primeira oportunidade que eles têm de se enxergar como cidadãos. Cada vez mais eles estão se tornando cidadãos esclarecedores em relação aos seus próprios direitos, em relação às suas próprias vidas, etc. Eles são pessoas mais conscientes, são pessoas que podem reivindicar melhor os direitos deles, justamente porque eles têm noção que aqueles direitos existem. Um projeto de lei de autoria do vereador Rogério da Cazem pode, em breve, levar esse conhecimento para todos os estudantes da rede pública. A proposta aprovada pela Câmara autoriza o Poder Executivo a instituir o estudo da Constituição na rede municipal de ensino. A ideia ganhou o nome de Constituição em Miúdos. Para o vereador, conhecer a lei máxima da República é uma etapa importante para o desenvolvimento dos estudantes. A Constituição de Miúdos, ele tem por finalidade levar para as crianças das escolas, conhecimento para que elas venham conhecer a Constituição, a Carta Magna do nosso país e já cresçam, sabendo seus direitos e deveres como cidadãos. A Constituição em Miúdos é um livro elaborado especialmente para levar conhecimento aos jovens de 12 a 15 anos. Com uma linguagem simplificada, ele permite que o leitor aprenda sobre temas relevantes para todo cidadão brasileiro. O artigo 2 descreve como deverá funcionar o projeto. A ideia é promover, fomentar e estimular a compreensão da Constituição Federal. Tudo para expandir a noção civil dos estudantes. Já o artigo 3 estabelece a divulgação do aprendizado com uma apresentação no fim do ano. E o projeto tem por finalidade também que as escolas informem as crianças através de cartilhas ilustrativas, como já é feito em outros municípios, através de figuras, para que as crianças, de um modo assim divertido e alegre, aprendam, não seja a política uma coisa chata para a vida delas. Às vezes tem criança que fala, eu não gosto de política porque aprende de uma forma de repente errada, ouve o pai falando, ensinando em casa de uma forma errada, e ela pode, na escola, ter a chance de aprender de uma forma alegre e divertida o que é realmente a Constituição brasileira. Para quem tem contato frequente com os jovens, a compreensão desses temas, ainda na infância e adolescência, pode fazer toda a diferença na vida adulta. Eu acho que a questão principal é o dever cívico, e eu acho que esse é o principal objetivo que eu trago aqui nas minhas aulas. Eu busco fazer eles compreenderem que eles são cidadãos dotados de direito, mas que ao mesmo tempo eles têm obrigações, que a Constituição não garante somente direitos. Todo diploma legal brasileiro, todos os diplomas legais brasileiros, eles não garantem somente direitos, mas eles garantem eles obrigam, eles estabelecem determinadas imposições e obrigações que eles precisam ter. Ainda de acordo com o vereador Rogério da Cazem, aproximar crianças e adolescentes do entendimento dos próprios direitos é um ganho para toda a sociedade. A lei ela tem por finalidade instruir a criança sobre os deveres e direitos para que elas cresçam como cidadãos de bem, respeitando as diferenças, respeitando ao próximo e cumprindo o que a legislação brasileira diz.
E agora eu pergunto para você, tá na busca por uma vaga de emprego aqui em São José? Se sim, a gente te ajuda, viu? Separamos na nossa agenda de serviços as oportunidades abertas aqui na cidade. Então, prepara o seu currículo e uma boa sorte. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de motorista, ajudante de obras, analista contábil, analista de planejamento financeiro, assistente administrativo, assistente de controladoria fiscal, atendente de lanchonete, atendente de padaria, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de cozinha, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico de automóveis, caldeireiro montador, camareira de hotel, caseiro, conferente de serviços bancários, consultor de vendas, corretor de imóveis, costureira, desenhista, projetista de construção civil, eletricista de instalações de veículos automotores, eletricista 2, empregado doméstico encarregado de obras, funileiro de automóveis, gerente de vendas, manicure e pedicure, maceiro, mecânico de motor a diesel, montador de automóveis, montador de estruturas metálicas, montador de móveis, motorista de caminhão, oficial de manutenção predial, operador de caixa lotérico, operador de máquinas de fabricação de salgados, operador de telemarketing, orientador socioeducativo, pintor de veículos, recenseador, recepcionista de hotel, soldador, técnico de manutenção elétrica, trabalhador de fabricação de sorvetes, vendedor interno, vendedor porta a porta e vendedor pracista. Ainda há vagas para pessoa com deficiência no cargo de operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E a indústria dos games já fatura mais do que o cinema e a música juntos, viu? Isso já demonstra para a gente a dimensão desse mercado. E aqui no Brasil, toda essa indústria agora vai ter uma regulamentação própria. É que segue para a sanção da presidência o Marco Legal dos Jogos Eletrônicos, aprovado no Congresso. A ideia é estipular regras para o uso comercial dos games, desde o desenvolvimento à venda. E São José tem exemplos, viu, de desenvolvedores de jogos. O setor tem até um incentivo na cidade a partir de projetos aprovados. A dinâmica é simples. A Capivara Curiosa explora um cenário que todo mundo já conhece. Dá para reconhecer pela Palmeira Imperial. No passeio pelo Parque da Cidade, o jogador encara alguns desafios. A Carol foi a artista visual do projeto e deu vida ao game. Ele foi pensado mais para crianças, né? E dentro do jogo a gente tem um minigame assim, de cartas que é meio para entender essa ideia de o que é ímpar, o que é par. E também tem vários meio que easter eggs, assim, pensando na cultura e no que tem no parque. Então, tem algumas esculturas que estão no Museu do Folclore do Parque, elas aparecem espalhadas pelo jogo para trazer um pouco essas curiosidades também. Foram meses de muito trabalho, mas o resultado superou as expectativas. Tem até trilha sonora original. Mas esse foi só o primeiro projeto. A Carol tem uma série de planos para o futuro. O nosso jogo vai ser pensando para a área da cultura também, que é uma coisa que a gente está muito inserido desde pequeno. Então, vai ser pensando em trazer os ícones do folclore nacional para esse lugar de destaque também. E nesse futuro, ela pode ter ainda mais ferramentas de incentivo para criar universos como esse. O Marco Legal dos Games inclui os jogos eletrônicos nas mesmas regras de tributação dos equipamentos de informática. A medida, que já foi aprovada pelo Senado e aguarda sanção presidencial, deve reduzir os impostos sobre eles. O objetivo é incentivar o desenvolvimento dos jogos no país, um dos setores que mais cresce no mundo. As máquinas caça-níqueis e outros jogos de azar estão excluídos do Marco Legal dos Games. A ideia é que o desenvolvimento de jogos seja considerada uma atividade de pesquisa e inovação tecnológica. Assim, eles serão usados com mais frequência para fins didáticos, terapêuticos e também de treinamento. O projeto define os games como programas de computador com elementos gráficos e audiovisuais com finalidade lúdica. É exatamente isso que o Jefferson faz. O objetivo dele é usar as ferramentas dos RPGs, que são jogos com criação de personagens e interpretação,
em outros mercados. Com o marco a gente está sendo reconhecido como cultura, está sendo reconhecido como profissão, ele reconhece todas as profissões de design de games, design de arte de games, design de áudio de games. Então o marco ele veio, ele é o primeiro passo de uma grande caminhada que a gente tem que dar para fortalecer a indústria brasileira. A gente tem acesso agora à lei de incentivo, à lei como a Lei Rouanet, para ajudar a desenvolver. A expectativa do Jefferson é que, a partir da regulamentação, o mercado brasileiro se torne mais promissor. A gente viu agora uma oportunidade maior de ter esse negócio reconhecido, de ter essa fomentação do mercado, para que até então a gente dependia de equiparação, a gente precisava encaixar em outros cubos para falar, a gente também é cultura, a gente também é tecnologia. Agora com o marco está bem melhor. Assim. O marco legal deve impactar positivamente toda uma cadeia que envolve os jogos eletrônicos. Com menos impostos, aumenta o consumo, que gera mais renda, que incentiva o fortalecimento do mercado. Em São José, a Câmara também trabalha para o crescimento desse mercado. Um projeto de lei aprovado na área, de autoria do vereador Zé Luiz, autoriza o Poder Executivo a criar o programa Sanja Games. Segundo o parlamentar, o objetivo é contribuir para a indústria e estimular a capacitação de recursos humanos. O São José dos Campos já tem uma tradição de produzir conhecimento nessa área, de ter produtos nessa área, né, de ter aí os novos campeões nessa área. Então, nós temos vários grupos que acompanham diariamente tudo isso. E a Câmara Municipal, claro, como eu falei, é um grupo grande. A partir dessas novas indicativos, novas legislações, isso vai afetando também no dia a dia da cidade desses grupos. Eles vão procurando a gente. E aí a gente vai adequando para ajudar. Já outro projeto de lei, esse do vereador Fernando Petit, e ainda em fase de tramitação, autoriza o Poder Executivo a incluir a indústria de desenvolvimento de games no programa de fomento de startups. Para os vereadores, reconhecer a força desse setor é importante para manter São José como uma cidade referência em tecnologia. Nosso município, assim como o Brasil, tem um potencial enorme nesse ramo. Eu acho super importante. Quando a gente pensa em artistas pequenos, né, desenvolvedores pequenos, a gente vê pouquíssimos jogos assim sendo lançados e ganhando, assim, tomando a frente mesmo. São poucas pessoas que desenvolvem aqui na cidade, por exemplo, então a gente tendo um incentivo a mais, tendo um espaço a mais, vai ser muito importante para que tenha essa disseminação desses jogos também. E com certeza a indústria dos games é um ramo que só cresce, as oportunidades, vem chamando a atenção de muita gente. Inclusive, falando de mercado, tem muita profissão que envolve o mundo dos jogos eletrônicos, desde quem joga o esporte até quem desenvolve os jogos. E para ajudar a gente a entender esse panorama e também dar dicas sobre o mundo profissional dos games, eu chamo agora a repórter Luísa Minas, que estreia aqui no Boletim. Luísa, boa tarde, conta pra gente. É isso mesmo, Guerra. Bom, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o Boletim Legislativo nessa quinta-feira. E como a gente viu, o mercado de games está crescendo e com ele muitas carreiras e opções de trabalho vêm sido popularizadas. E é por isso que hoje eu estou aqui com o professor Paulo Vargas, que é instrutor acadêmico. E professor, boa tarde. Já começo te perguntando quais são essas novas opções de carreira, né? E como anda a procura do mercado? Boa tarde. No meio de games existem muitas opções de se trabalhar, mas existem muitas áreas mesmo que as pessoas podem atuar, desde a parte de design, desde a parte de desenho digital, desde a parte do 3D, depois a programação, animação. Então, existem muitas vertentes onde as pessoas podem realmente exercer isso, né? A procura ela é bem grande, principalmente aqui no Brasil. A gente tem muitas empresas que trabalham com isso, muitos estúdios que acabam buscando pessoas, né? E é uma busca realmente muito grande, porque é um mercado que só cresce, é o mercado que mais lucra depois do cinema, está acima do cinema até. Então, é realmente uma indústria muito forte e que está em constante crescimento. E, professor, agora falando das formações, né? O que precisa de cursos, de faculdade para poder ingressar na área? Como existem muitas vertentes onde as pessoas podem seguir, então existem muitas áreas que as pessoas podem estudar dentro disso. Existe desde a generalizada, que é o design de games, né, que muita gente acaba seguindo, mas também tem a parte de animação, que a animação realmente é uma procura gigantesca e que é uma área que está com uma certa carência no mercado.
e que as pessoas estão cada vez pedindo mais profissionais nessa área. Tem também a parte de programação, que a programação em si se trabalha com a parte do 3D, né? A programação final dentro da engine. Então, é algo que também existe essa procura e também tem essa parte de faculdade realmente de programação. E as áreas são enormes, né? Desde cursos mais livres, como cursos online, até os presenciais também. A procura é muito grande dentro disso. E agora, para finalizar, professora, é importante a gente ressaltar que a gente está falando de mercado de trabalho. Então, muitos jovens, né, pensam, gosto de jogar videogame, vou gostar de trabalhar na área também. Mas não é assim, né? Tem que ter a formação certinho, como você disse. Então, qual recado você passa para essas pessoas que desejam ingressar na área de verdade, né, trabalhando? Gostar de games é o primeiro, é o pré-requisito, né? É o início disso mesmo. E realmente precisa gostar de trabalhar, porque é uma área que ela está em constante evolução, é uma área que exige constante estudo, a gente não pode ficar parado dentro disso, né? Realmente a gente vê essa parte de modelagem, por exemplo, as pessoas elas têm que estar estudando o tempo todo, têm que estar trabalhando dentro disso, têm que estar praticando, têm que estar se renovando, porque senão realmente fica para trás. É uma área onde as pessoas acham que tem que ter talento para trabalhar, tem que ter um dom, mas no mundo artístico isso não existe. Realmente é sempre muita prática, muita dedicação, e em que eu acho que a parte mais importante mesmo é a dedicação em cima disso. Tá certo, muito obrigado, professor. Guerra, como a gente viu, né, o mercado de games está se transformando e, sem dúvidas, é um mercado repleto de oportunidades. Voltamos ao estúdio. Muitas oportunidades mesmo. Muito obrigado, viu, Luísa? Então é isso, pessoal. Fica o recado. Tem vaga no mercado, mas tem que estudar, viu? Eu sei que muita gente acha que trabalhar com games é só diversão, ficar jogando. Mas não é não, viu? É um ramo sério. Mas sempre bom trabalhar no que a gente gosta, não é mesmo? E a gente dá uma pausa nesse assunto, mas para acompanhar como fica o tempo e as temperaturas aqui em São José para a tarde desta quinta e também amanhã, sexta-feira, vamos ver? Sol com poucas nuvens durante todo o dia de hoje, pouca chance de chuva. A máxima fica em 31 graus e a mínima em 18. Amanhã, sexta-feira, o dia amanhece sob névoa, que logo se dissipa, dando lugar a tempo aberto com sol pleno e poucas nuvens. Pouca chance de chuva, máxima de 30 graus e mínima de 18. E antes de fechar o jornal desta quinta, a gente te ajuda com a programação do fim de semana. Já sabe o que fazer com a família para curtir e aproveitar o tempinho livre? Se ainda não, é só acompanhar a nossa agenda cultural. Começa hoje a segunda edição do Colinas Music. Os shows acontecem sempre às quintas, a partir das 7 da noite, com entrada gratuita. Hoje quem se apresenta é a cantora e atriz Mel Lisboa, interpretando os sucessos de Rita Lee. Um belo dia vou lhe telefonar, pra lhe dizer que aquele sonho cresceu. No ar que eu respiro, eu sinto prazer. São José dos Campos recebe até o dia 19 o Festival Colorê, repleto de arte, cultura e diversão. As atividades são gratuitas e na programação também tem espetáculos com audiodescrição e tradução em libras. Nesta sexta, o espetáculo será na Fundaz do Campo São José, às 9h30 da manhã. E no sábado, haverá a Noite do Fogo na Casa de Cultura Flávio Craveiro, às 7h30 da noite. Para acompanhar toda a programação, segue a nossa página, @Circolorê. A gente se encontra no festival. O SESI recebe a temporada de Gaslight, uma relação tóxica, o último trabalho de Jô Soares no teatro. É a história de um casal em crise. Jack desconfia que sua esposa Bella esteja louca. Ela teme pela própria saúde mental e, com a ajuda de um inspetor bem-humorado, Bella é provocada a desvendar os mistérios de sua loucura. Nesta sexta, o espetáculo é às 8 da noite, mas a programação segue até o dia 19 de maio. Neste sábado, a cantora Ana Canhas apresenta no Sesc o repertório de Belchior, que surgiu de uma live realizada durante a pandemia. O que era para ser apenas uma apresentação se transformou em uma turnê com mais de 150 shows. Além de clássicos como Sujeito de Sorte, Velha Roupa Colorida e Como Nossos Pais, Ana apresenta a canção Um Rolê no Céu, presente dos filhos de Belchior para ela. O cantor Daniel volta a São José. Ele garante que as canções de grande sucesso do passado trarão ao público fortes emoções. O projeto Daniel 40 anos celebra João Paulo e Daniel, será neste sábado na Farmaconde Arena. Meu amor,
Centro de Estudos Teatrais recebe no domingo o Monólogo dos Prazeres. A peça conta a história de uma mulher que, após um sonho, dá início aos preparativos de seu próprio funeral. No domingo, o Parque Vicentina Aranha recebe o cantor Renato Gabbiani, que apresenta o espetáculo Ricordo de Amore, uma retrospectiva dos maiores sucessos da música popular italiana das décadas de 60, 70 e 80. E na segunda-feira, o Cine Santana exibe o filme Colegas. O longa conta a história dos amigos Stallone, Aninha e Márcio. Eles moram juntos em um instituto para portadores da síndrome de Down e, após assistirem um filme na videoteca, saem em uma jornada com um carro roubado do jardineiro. Bom, pessoal, é isso, tá no fim o nosso boletim. Eu quero agradecer pela sua companhia e já desejar uma ótima tarde a todos. Olha só, pelo @TV Câmara SJC, você também acompanha a gente nas redes sociais. Lá tem todas as informações dos nossos programas, além dos bastidores. Então siga e se inscreva nos nossos canais. Amanhã é dia de semana legislativa, hein? A partir de 1h30 da tarde. Um abraço!